Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos entrar aqui em história em em um novo tema, tá? A gente acabou de ver as questões da África, né? Na live a gente verificou algumas questões que envolvem a África e agora nós vamos ver o outro mundo, o Oriente, a China, o Japão, que eram os principais destinos das potências europeias, principalmente as Índias, onde tinha muito tecido, temperos que eram muito valiosos dentro da Europa, ok? Então eu vou dividir aqui com vocês o início do nosso tema. Olha só, o Oriente. Índia, China e Japão, que são os principais países que eram destino das potências europeias. Preste, pessoal, bem atenção nessas imagens a seguir. Olha só, a partida de Lisboa para o Brasil, as Índias Orientais, né? Ou seja, antes dos portugueses chegarem aqui, o grande destino deles eram as Índias, né? Chegar onde pegavam vários produtos muito valiosos. Olha aqui do lado direito, a história da história do Japão, uma imagem, né, do porto do Japão. E aí, pessoal, a gente tem algumas questões que a gente pode resolver. Olha só, que ação está apresentada na imagem do Porto de Lisboa e na imagem do Porto de Português, do Porto japonês, que é o contato de diferentes civilizações. Civilizações que até então tinham pouco contato, pouca comunicação. E aí, os portugueses, que a gente se lembra, né? Lá nas grandes navegações, eles foram precursores, eles foram os primeiros aí as grandes navegações e mudar de continente, ter muito contato com diferentes povos. Foi assim que eles chegaram, os portugueses chegaram na África, e assim eles passaram também por grande parte do Oriente, chegando às Índias, chegando ao Japão, chegando à China. Aliás, tem um lugar na China chamado Manchúria, que tiveram tanto contato com os portugueses, que hoje a língua oficial daquela região, da China Manchúria, é português. Ou seja, a língua falada é português. Ok? Agora, voltando aqui, pessoal, no texto. O processo de expansão marítima, promovido pelos navegadores portugueses no século XV, tinha como objetivo principal, chegar ao Oriente, também denominado as Índias, que eu acabei de falar para vocês, né? Portugal buscava um novo caminho marítimo por meio do Oceano Atlântico, evitando assim pagar altos preços praticados pelos mercadores genoveses e venezianos que dominavam o comércio de produtos orientais no mar Mediterrâneo. Ou seja, para passar no meio da Itália, onde tinha o mar Mediterrâneo, tinha que pagar altos impostos, né? Eles, tanto para ir para as Índias, quanto para voltar, eles cobravam impostos porque estavam passando pelo território deles. Então, os portugueses contornaram lá o Oceano Atlântico, né, para não precisar entrar no Mediterrâneo. Contornaram. Ao invés de passar por aqui, né, no meio, contornaram tudo. Ou seja, dando a volta. Porém, eles chegaram primeiro na África. Foi aí que a gente teve, né, as primeiras aulas dos contatos dos portugueses com os africanos e logo depois chegaram as Índias, chegaram ao Oriente, ok? Vamos lá, Portugal buscava um novo caminho marítimo por Oceano Atlântico, evitando assim pagar os altos preços praticados pelos mercadores genoveses e venezianos que dominavam o comércio de produtos orientais do mar Mediterrâneo. Pois bem, a iniciativa portuguesa influenciou outros reinos europeus que também passaram a investir nas navegações em busca de riquezas. Ou seja, as navegações portuguesas tiveram um grande sucesso, né? E eles acumularam grande riqueza tendo essas grandes navegações e tendo contato comercial com os indianos, né, nas Índias. Ou seja, isso trouxe muita riqueza para Portugal. E isso acabou também chamando a atenção de cobiça de outras nações. Ok? Tem organiza as ideias que a gente vai fazer
dentro das nossas lives, tá? Contatos comerciais entre Portugal e Oriente. A gente viu lá, para quem ainda não se lembrar, volta um pouquinho algumas páginas para ver o contato dos portugueses com os africanos. Agora, o contato entre Portugal e o Oriente, que vai ser muito interessante, que vai fazer com que Portugal domine o mundo entre mares, tá? Olha só, você sabe que país atualmente se localiza na região da chamada de Oriente ou Índias pelos europeus? Observe, olha só, aqui nós temos a Índia, a China, nós temos aqui a parte de Antioquia, da Síria e Constantinopla, nós temos aqui, bem aqui no norte da África, a Alexandrina, que é onde está situado o Egito, né? Ou seja, olha só, como eu falei para vocês, Portugal, olha aqui a flechinha, não podia passar por esse meio aqui, ó, que pertencia, olha aqui, ó, as duas cidades, Gênova e Veneza. Ou seja, esses dois reinos cobravam impostos para passar por aqui, ó, para passar por aqui e chegar aqui no Oriente, onde era mais rápido, né? Ou seja, aí iam para a Turquia, na Europa Oriental, tem aqui essa parte. Aí ia para a Índia, era passar por aqui, ficava mais perto, chegar por aqui. Mas aqui estavam ficando muito caro para os portugueses passar, né? Ou seja, eles buscaram outro caminho e deram, ó, toda essa volta aqui, ó. E toda essa volta aqui resultou aos poucos nos contatos com os africanos. Aí, logo depois, o contato com o principal destino deles, que era a Índia, né? Vamos lá. Ou seja, pessoal, a Índia, quando Vasco da Gama chegou à cidade de Calicut, que era a principal cidade portuária da Índia, os árabes comercializavam especiarias, que eram transportadas até os portos do Mediterrâneo. Essas especiarias eram vendidas aos mercadores de Gênova e Veneza. Como a gente viu, eles tinham monopólio desses produtos, né? Eles dominavam esses produtos da Europa. Pois bem, olha só, vamos interpretar um documento aqui. A gente vai ler a seguir as descrições que dos viajantes fizeram durante as Índias. Eles acabavam fazendo anotações, né? Olha só, leia a seguir. Leia o texto a seguir, que descreve as condições de viagem dos marinheiros participantes da expedição do Vasco da Gama. Olha só, pensando nos obstáculos que precisam ser vencidos para desbravar os mares, nenhum supera as agruras do cotidiano a bordo. Tripulantes e passageiros eram confinados a um ridículo espaço que impedia qualquer tipo de privacidade, embora oficiais e alguns elementos da alta nobreza tivessem sempre direito a um espaço extra, formando um universo único e peculiar. Os hábitos de higiene eram precários, proliferavam pelos corpos os insetos, parasitas, pulgas, percevejos. Aliás, pessoal, há um relato que quando a família real estavam fugindo, né, em 1808, de Napoleão, lá de Portugal, toda a família real, quando estava vindo para o Brasil, eles tiveram muito dessas pragas atacadas dentro do navio. E tanto é que homens, mulheres, chegaram aqui no Brasil, em 1808, com as cabeças todas raspadas, porque tinha atacado praga, piolho, percevejo, ou seja, morria muita gente ficava doente dentro dessas grandes navegações, né? Olha só, a obra de arte apresentada a seguir, criada pelo pintor espanhol naturalizado português José Maria Veloso Salgado, em 1898, foi produzida para um concurso realizado em homenagem ao quarto centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias. Nessa pintura, o autor retrata o encontro de Vasco da Gama e a sua tripulação com Calicut. Ou seja, era o encontro de duas civilizações totalmente diferentes. A gente já começa a observar pelas vestes, né? Ou seja, é um choque de cultura, ok? E aí tem os exercícios que a gente vai fazer a gente vai discutir dentro das nossas lives, né? Então vamos lá. Os comerciantes árabes que não desejavam concorrência de negócios que efetuavam, não gostavam da presença portuguesa em suas praças de comércio.
Os portugueses também não foram bem recebidos pelo Samorim, que se sentiu ofendido com os presentes que recebeu: chapéu, bacias, azeite, mel e 2 cartas do rei português Dom Emanuel, que propunham um acordo de comércio. Diante dos produtos trazidos, o Samorim não manifestou interesse em relação à carta do rei português. Os portugueses foram considerados violentos e agressivos. Apesar das diferenças e da dificuldade de comunicação entre os dois lados, os portugueses obtiveram permissão para comprar as mercadorias indianas. O navegador português retorna a Lisboa em setembro de 1499. Suas embarcações estavam carregadas de toneladas de especiarias como gengibre, pimenta, canela. Estima-se que o lucro obtido com a venda desses produtos tinha sido de 4.000%, para você ver. Esses temperos, essas especiarias eram muito importantes, porque na época, na Europa, não existia, por exemplo, a refrigeração de produtos. Então, como é que da comida, melhor dizendo, né, da carne, como é que eram, então, conservados? Com temperos, ok? Diante do sucesso da viagem, Dom Emanuel mandou outras expedições com a intenção de estabelecer o comércio português com os indianos, mesmo que violentamente. Na segunda expedição que fizeram para a Índia, em 1500, utilizaram armas de fogo e eliminaram todos aqueles que se colocavam contra os portugueses. Ou seja, o lucro com esses produtos acabaram se fazendo com que os portugueses fossem atrás de cada vez mais produtos e se tornassem agressivos, né? Olha só, invadiram terras, construíram feitorias, casas e igrejas. Diante do poder da destruição e dos canhões, dos navios portugueses, líderes políticos indianos, príncipes e sultões, que eram, na sua grande maioria, árabes, foram obrigados a aceitar alianças político-militares que proporcionavam benefícios para os comerciantes portugueses. Aí, para a gente finalizar, por enquanto, essa introdução do contato dos portugueses com os indianos, né? Olha só, por volta de 1505, os portugueses conquistaram a cidade de Cotim. Em seguida, as cidades de Goa, Damão, Bombay, também conhecida como Mumbai, e Dil. Para administrar todos esses territórios, em 1505, criaram o Estado português na Índia, inicialmente sediado em Cotim e em 1530 transferido para Goa. Portugal se tornou, com isso, pessoal, um grande influenciador, ou seja, o maior país com atividades marítimas. Tornou-se verdadeiro um império português entre mares, né? Portugal se tornou o mais importante exportador de pimenta do reino para a Europa em decorrência das viagens anuais para a cidade de Goa, principal porto dos portugueses lá nas Índias, né? Também eram comercializados perfume, algodão, gengibre, canela, noz moscada, cravo, diamante indiano, corante azul, seda chinesa e nitrato de potássio. Ou seja, pessoal, esse contato dos portugueses com as Índias, que era praticamente, foi quase como um contato forçado pelos portugueses, acabaram fazendo com que Portugal se enriquecesse bastante e se tornasse o primeiro império. Tá? Portugal foi o primeiro país assim a dominar o mundo na época. Claro, não o primeiro império assim de território, como nós temos o Romano, o Império Bizantino. Não, estou falando de império entre mares, ou seja, a maior nação marítima do mundo. Ou seja, esses contatos com os indianos vão trazer muitas riquezas para os portugueses e essas riquezas vão atrair a cobiça de outros países. Logo, a Espanha estará concorrendo com Portugal. Logo, a Inglaterra vai chegar, né, e praticamente dominar tudo também. Ou seja, a gente vai ter vários choques entre essas nações, vários problemas, inclusive diplomáticos entre elas, por causa dessa riqueza vindo de outros continentes. Ok? Pessoal, a gente termina por aqui essa introdução, que a gente vai ver ainda contatos religiosos, guerras, manifestações, ou seja, a gente vai ver muita coisa, vai ver também a chegada dos portugueses aqui no Brasil, ou seja, a queda desse império português, a gente vai ver bastante em relação a essas grandes navegações, ok? Pessoal, fiquem com Deus e a gente se vê nas nossas lives na próxima aula. Tchau!